Segundo ano, né? Esse segundão massa, né, que a gente tem. Gente, ó, vou ter aqui uma aula para o professor Álvaro sobre revisão Enem, né? As questões já estão assinaladas, porque eu já quero discutir elas, para que a gente não precise ficar falando N vezes, e aí já vou dando umas dicas para vocês, para cada questão, o que é que vocês precisam entender, tá? E nós vamos abordar a cartografia, que tem caído bastante no Enem, a anamorfose, China, né? Porque é a bola da vez, geopolítica, globalização e meio ambiente, certo? Então, bora lá, né? Vamos dar essa sacada aqui nessas questões. Ó, uma questão aqui bacana, né? Mapa, gente. Quando a gente fala em cartografia, a gente tem que entender que cartografia fala de mapas. E mapa não é apenas esses mapas políticos que vocês costumam ver, não, né? Que tá lá estados e capitais, né? Nações. Não, mapa ele tem configurações, eles são temáticos. Professora, quando você fala de mapa temático, você está falando de quê? Eu estou falando, minha gente, de mapas que, assim, como o próprio nome já diz, são mapas, né, que têm uma representação. Por exemplo, mapa de população, a gente já conversou sobre isso em outros momentos. Geralmente eles vêm com pontos zonais, né? De forma muito simples, havendo aquelas bolinhas, né, como vocês costumam dizer, e com algumas cores. E as cores são usadas de que maneira, professora? Para a população, urbanização, geralmente são usadas as cores mais quentes, laranja, marrom, vermelho, né? Mapas de vegetação, verde, mapas de hidrografia, mapas de solo, é o laranja, né? O vermelho, roxos. Professora, mas pode vir representado com desenhos? Pode sim, né? Isso está caracterizado na legenda. E aqui o mapa ele tem as seguintes estruturas: título, legenda, escala, né? Ou numérica ou gráfica. O mapa sempre vem com essas questões. Então vamos lá. Rocha, relevo e solo são temas respectivos. Gente, cuidado com essa palavra respectivo. Tem que estar na ordem, tá? Na ordem. Não pode ser de forma aleatória. Quando se fala temas respectivos, ou respectivamente, ele quer na ordem. E aí, o que a gente pode responder? Quando se fala em rochas, geologia. Professora, por quê? Estrutura interna, rocha proveniente da estrutura interna da Terra, né? De situações que vulcânicas, né? Quando a gente fala também tectonismo, então as rochas elas são oriundas desse choque, né? Dessas movimentações. Quando eu falo relevo, eu estou falando de morfologia, né? Professora, morfologia é a língua portuguesa? Não. Geoterra, morfologia, forma da terra, como se forma a partir dessa geologia, tá? Olha lá como as coisas vão se combinando. Relevo, gente, ó, relevo plano, planície. Você tem planaltos, tem escarpas, você tem serras, você tem morros, cordilheiras, que é um relevo mais jovem. Você tem aí, dentro dessa geomorfologia, bacias sedimentares, os cratons, escudos cristalinos, tudo isso, de alguma maneira, vai deixar muito clara essa questão relacionada à geomorfologia. Né? Pode ser a geomorfologia fluvial, a geomorfologia costeira, né? Essa geomorfologia fluvial é justamente para falar, né, dessas combinações que existem entre o relevo e também o ciclo hidrológico, tá? E aí você tem toda uma questão chamada intempérica, erosiva, que vai comungar também com a questão dos solos. E quando a gente fala de solo, a gente está falando de mapa pedológico, solos, mapa pedológico, tá? Ou seja, a combinação aí é muito inerente, porque, veja, rocha também está comungando com o relevo, e o relevo também está alinhado a solos. Por quê? No relevo, você tem a combinação entre clima e vegetação, que vai ser justamente a pele do solo, né? Aquela que vai recobrir. Então, aqui a questão é o que? Geológico, geomorfológico e pedológico. Beleza, galera? Então, já vou dizendo para vocês que
Mapa, eles podem ter vir com nomes, significados, né? Então, é toda uma combinação. Professora, e outros mapas que a gente pode estar falando? Gente, ó, ao longo do tempo a gente tem uma série de mapas, né? Porque a cartografia nada mais ela foi construída justamente com uma visão estratégica, né? E essa visão estratégica foi justamente para combinar com as questões de guerras, de conflitos, né? Então, por exemplo, o mapa de relevo, ele já foi usado, sim, para dizer onde tinha áreas que poderiam ser mais estratégicas e áreas que poderiam dificultar, certo? Mapas de rochas, para dizer onde você tinha ali rochas que poderiam, de repente, ser usadas para fins econômicos. O mapa de solos para a agricultura, né? Para você entender onde é que está aquele solo mais fértil, onde é que está aquele solo que pode dificultar o seu plantio, né? Então, tudo isso, veja só, está comungando com fins econômicos, com fins estratégicos de guerra. Então, observe a dinâmica geográfica de que uma cartografia pode auxiliar. E aqui eu estou falando de anamorfose. Gente, a anamorfose tem caído com muita frequência no Enem. E aí você tem que entender que a anamorfose ela tem uma visão distorcida. Ou seja, é uma forma de você realçar a sua temática. Professora, mas de que maneira você está falando isso? Ó, vamos lá. Vou detalhar um por um aqui. Deixa eu voltar aqui, desculpem. Ó, aqui é um mapa topográfico. Professora, o que é que a senhora está falando? Aqui está falando do relevo, aí. E é um relevo que não é considerado muito acentuado. Então, aqui pode ser uma planície ou pode ser um planalto, mas está mais para planalto por conta da altitude, né? Então, observe, aqui é uma curva de nível, mas é um mapa topográfico. Esse daqui já é um croquis, certo? Porque ele está mostrando as dimensões de determinada área, tá? Aqui já está mostrando um mapa dentro de um bloco diagrama, já está sendo mais desenhado de alguma maneira, né? E a anamorfose é esse aqui, gente. Ó, essa anamorfose aqui está falando das proporções de países mais populosos. E aqui você tem Estados Unidos, né, dentro da América, Estados Unidos, e depois o nosso país, o Brasil. Então, observe, a anamorfose, ela traz essas formas de distorções. Elas podem vir como se fossem balões, assim, quando eu falo balão, uma forma de balões, esses balões mesmo de aniversário, né? E aí vocês podem estar lá vendo em um site chamado World Paper, né? Que ele vai mostrar várias formas de anamorfose, mas várias formas de anamorfose mesmo, né? Então, formas extremamente alinhadas a cada contexto. Professora, a anamorfose geralmente fala de quê? Olha, quando vocês assistirem essa videoaula, vocês anotem aí. A anamorfose geralmente fala de questões sociais ou socioeconômicas. A anamorfose geralmente vem com contexto socioeconômico. Beleza? Então, aqui a nossa questão seria essa alternativa aqui, né, que está falando de uma anamorfose relacionada à dinâmica populacional. Beleza, gente? Geopolítica e população. Gente, quando se fala em geopolítica, preste atenção que necessariamente ela não vai vir com questões de comandos de economia, né? Ou de guerras. Pode vir com outros assuntos que estão comungando, né? População, urbanização, indústria. Ela pode vir com vários assuntos. E nesse daqui, ela vem falando sobre população. Fiz questão de destacar para você. E eu já vou dar chamadas a vocês. Ó, população. Por que ela está falando de população? É uma questão não tão distante, recente. Está falando de um determinado lugar, Líbano, né? Outra coisa, olha os comandos da questão. Refugiados sírios. Quando vocês forem responder qualquer questão nesse sentido, vocês já vão passando lá um traço nos comandos da questão. Aquelas palavras que vai nortear, né? Aqui. Famílias refugiadas. E aqui você tem uma organização, a ACNUR. O que ela faz, gente? Cuida de pessoas. Olha lá, cuida de pessoas, população, tá? E aí, ó, crise humanitária, pessoas de novo.
Entendeu o que é que eu estou querendo dizer para vocês? Eu estou querendo fazer com que vocês pensem a questão de forma muito simplória, né? E aí ele está falando de quê? Se ele está falando de crise humanitária, refugiados, vamos lembrar de categorias geográficas, e vocês viram isso. Espaço, lugar, região, paisagem e território, que quer dizer poder. Mas tem alguns fenômenos que acontecem dentro do território. Reterritorializar, retorno. Desterritorializar, sair. Professora, parece com um processo migratório. É, gente, de alguma maneira é. Mas uma migração forçada, né? Seja ela por que motivo for. E quando você desterritorializa, tem alguma coisa relacionada a conflitos armados, né? Ou questões sociais. Então, aqui, essa questão nada mais vai ser do que a letra E. Porque quando eu estou falando de refugiados, eu estou falando de desterritorializar. Porque essas populações, elas foram afetadas. Beleza? Aqui, ó. Deixa eu ver. Pronto. Aspecto de geopolítica, mas ao mesmo tempo está falando de globalização. Vamos lá. Saudado por centenas de militantes movimentos sociais. Opa, população de novo, né? E movimentos urbanos de 40 países. O Papa encerrou o encontro, né, em 2015, de movimentos populares em Santa Cruz de la Sierra, em Bolívia. A globalização da esperança. Gente, vamos voltar a falar disso daqui. A gente já falou disso com Milton Santos, né? A globalização, ela é um processo global, mas ela não globaliza. Eita, Jesus, o que é que ela está querendo dizer? O que é que eu estou querendo dizer é que ela não atende a todo mundo. Ela não atende, porque ela é excludente. Vamos lá, olha esse momento agora. A internet, de alguma maneira, ela é uma aldeia global. O mundo todo. Mas todo mundo tem acesso à internet? Não. Por quê? Já vou responder a questão, já está aqui. Por conta das diferenças socioeconômicas, né? Nem todo mundo tem dinheiro para pagar uma internet em casa, para ter esse acesso. Às vezes você tem que usar o seu pacote de dados. Isso quer dizer o quê? Que isso retrata as diferenças sociais que são gritantes e se acentuou cada vez mais neste momento, onde as pessoas precisam, né, usar da internet para se comunicar, porque estão confinadas em casa, né? Precisam estudar, trabalhar, seja o que for. Então, observe, essa globalização, né, ela trouxe consigo essa necessidade, né? Essa necessidade de começar a atender e entender que as nações, por mais disparidades que sejam, se a ideia de globalizar, ela precisa ser inclusiva e não estar distante, né? Conectar as pessoas, aproximá-las, né? Então, a disparidade econômica é o que vai deixar muito claro essa globalização. Olha uma questão sobre o meio ambiente, Conferência de Kyoto, né? E aí, 2016, essa questão, né? E aí, essas conferências ambientais, gente, ela vem para dizer o quão, né, a comunidade internacional precisa se organizar para um futuro um tanto quanto menos destrutivo, que cause menos impactos, tá? Por que cause menos impactos? Porque a gente entende que assim chegamos em um nível em que o planeta não aguenta mais a quantidade, né, de poluentes, gases poluentes, sobretudo por conta da intensidade da industrialização, a quantidade de pessoas no planeta. E quanto mais gente, mais necessidade de uso de recursos. Mas, professora, não se pode usar um outro tipo de energia, uma outra forma de se alimentar, uma outra forma de se vestir? Pode, claro que pode e deve. Mas isso é um custo tanto quanto maior, né? Mas isso não quer dizer que a gente não consiga, consegue, né? É porque, assim, a forma como o mundo aprendeu a vender, a comprar, é tudo muito rápido, é tudo no automático. E isso só acentua o quê? Uma distribuição no impacto ecológico, essa questão da desigualdade. Uns mais e outros menos, né? Mas esses que ocasionam mais problematizam nos menos, certo? Por exemplo, China, o segundo país mais industrializado do planeta.
A China, a cada 5 segundos, se eu não estiver enganada, existe um impacto econômico gritante, certo? Então, esse impacto econômico aí, e o impacto econômico não, desculpa, o impacto ambiental gritante. Então, esse impacto, de alguma maneira, vai fazer com que essas nações, elas precisem se reorganizar, tá? Então, aí a letra D, tá? Questões do Enem de 2016. Quero dizer aqui a vocês que vocês precisam sempre estar rememorando essas conferências, né? Dar uma leiturinha lá nos Objetivos do Milênio, para poder contextualizar. E aí tem uma questão de 2017, né, que está falando de várias situações, erosão, questões intempéricas, né? Dentro da dinâmica pedológica, nós já vimos uma questão lá na frente, né, solo. Então, veja, gente, ó, eu estou falando o que dessa questão? O desgaste acelerado, tá? Ó, sempre existirá se o agricultor não tiver o devido cuidado de combater as causas relacionadas aos vários processos, tais como empobrecimento químico, lixiviação provocados pelo esgotamento causado pelas colheitas e lavagem vertical dos nutrientes. Já vou parar por aí, porque a gente precisa entender a seguinte coisa, né? Quando a gente está falando agricultor, nós estamos falando do setor, do primeiro setor, agricultura, claro, né? E aí a gente está falando do agronegócio. Professora, por que você está dizendo do agronegócio? Gente, ó, é muito simples. A forma como o agronegócio trata a terra, ela é de uso exagerado, intensamente química, né? E vai ocasionar a lixiviação, né? Que é justamente quando você tem aí esse excesso, né, da acidez do solo. E aí essa acidez do solo, ela vai ocasionar justamente a perda de nutrientes do solo. E a gente sabe que para plantar o solo precisa ter nutrientes. É a mesma coisa da nossa pele. Se a gente não tiver nutrindo a nossa pele de alguma maneira, essa pele ela pode ficar ressecada, né? E aí vai ficar toda rachadinha. Então, quando a gente fala, né, de nutrientes retirados, quando eles não são repostos, e aí a gente tem que pensar no descanso da terra, que a terra também precisa descansar. Aí você tem o quê? Uma elevação na acidez, né, dessa dinâmica ambiental. Tá? O solo extremamente agricultável. Elevação da acidez. Então, tem que ter cuidado com essas questões, porque ela está envolvendo vários setores aí. Vários. Né? A dinâmica ambiental, o setor da agricultura, a biotecnologia, certo? Olha a China aqui, né, para a gente falar nisso daqui. Gente, ó, China hoje, né, é um dos PIBs mais cresce. Ela não foi impactada, por incrível que pareça, ela não foi impactada com a pandemia. Como assim, professor? Essa pandemia começou lá? Pois é, meu bem. Não, não foi impactada, certo? E nessas questões aí que a gente tem durante todas essas questões, fica muito claro a gente entender que a China, a curto prazo, vá por mim, ela não vai, ela vai tornar-se a nação mais rica do planeta. Professora, sério isso? Sério. Sabe por quê? Porque a forma como ela se desenvolve é alinhada a outros países e é, sobretudo, a mão de obra escrava. Por incrível que pareça, a China sabe o que é porque a mão de obra dela é barata. E pela disponibilidade de recursos e pelas parcerias com que ela faz. Mas eu vou ler a questão aqui para vocês entenderem do que é que eu estou falando. Os chineses não atrelam nenhuma condição para efetuar investimentos nos países africanos. Ó, professora, mas quem ajudava a África, os países africanos? Não era o nosso país, não era a Europa, mudou de configuração. Outro ponto interessante é a venda e compra de grandes somas de áreas posteriormente cercadas. Lembre-se que a África é um dos continentes mais ricos do planeta.
certo? É um dos continentes mais ricos do planeta, certo? E aí, esse continente, esse continente rico aí do planeta fez com que outras nações, né, de alguma maneira, abrissem os olhos cada vez mais para este lugar. E a China não é diferente. Por quê? Professora, continentes são os continentes vizinhos. Claro que não são coladinhos, né? Não é parede com parede. Mas eles estão quase próximos. Então, assim, dentro dessas relações, né, de lugares subdesenvolvidos, a China entende, né, que assim, a sua relação com a África pode ser positiva. Mas veja só, a presença econômica da China em várias áreas do globo é uma realidade do século XXI. Já está lá, viu? Tem auxiliado nesse sentido. A partir do texto, como é possível caracterizar a relação econômica da China com o continente africano? Bora lá. E aí eu já deixo a questão aqui para vocês, olha. Investimento direto nos setores mais importantes, né? De geração de energia, infraestrutura, população. E aí, isso é uma ameaça à soberania, por quê? Lembre-se que grande parte dos governos africanos, eles são ditatoriais. E se ele é ditatorial, consequentemente é influenciado. E quando a gente fala de ser influenciado, é justamente esses grandes projetos podem acentuar ainda mais o nível de exploração e de segregação socioespaciais desse território. Então, assim, a China não está lá por estar de qualquer maneira. Não, ela está lá porque ela entende que lá ela pode cada vez mais crescer a sua economia, sobretudo em cima de países que são ligeiramente dominados por governos ditatoriais. Beleza? Globalização, olha lá, veja só. Não acho que seja possível identificar a globalização apenas com a criação da economia global. E não mesmo. Globalização tem duas características: transportes e comunicações. Se não tiver, nunca jamais esse lugar é globalizado, que é o que acontece com a África, né? Precisamos olhar além da economia. Antes de tudo, a globalização depende da eliminação de obstáculos técnicos, não de obstáculos econômicos. Isso se tornou possível organizar a produção e não apenas o comércio em escala internacional. Um fator para a organização da produção na conjuntura destacada no texto é o que eu já falei. Quais são as características? Comunicação e transporte. Então, não tenho nem o que pensar. É letra C, certo? A comunicação está alinhada à infraestrutura de transporte. Se os transportes se comunicam, né, interligam, é modal, né, e faz com que haja habilidade e agilidade naquilo que se produz, naquilo que se faz, não haverá obstáculos para crescimento. Beleza? E aí a gente encerra essa revisão, alguns assuntos, né, muito interessantes para a gente debater. E são assuntos que têm caído recorrentemente. Eu chamo a atenção para a questão da cartografia, tá? Eu vou voltar até aqui para vocês, tá? Chamo a atenção para vocês entenderem dinâmica cartográfica. A gente vai fazer outras revisões, né, até o final desses assuntos. Geopolítica que pode estar alinhada à cartografia. Façam essa comunicação, leiam nas entrelinhas as questões, porque é muito importante, gente, a gente ter conhecimento, porque os assuntos eles são conectivos, eles não estão dissociados. Beleza? Um abraço. Qualquer dúvida, já sabe, é só mandar um WhatsApp, né? Que aí a gente vai e responde. Beleza? Tchau, tchau.